Queria conversar com você sobre essa situação dos drones. Eu estou muito preocupado. Não entendo o que está acontecendo. Acho que existem várias narrativas diferentes. Alguns deles são muito assustadores. Esses objetos parecem vir do oceano. Há congressistas sêniores, há pessoal da guarda costeira, outras autoridades policiais estão vendo muitos desses. Vêm de algum lugar sobre o oceano. Não sei se isso significa necessariamente que estão surgindo fisicamente da água, ou se vêm de algum local desconhecido, no mar e depois seguindo pela costa. Não sei como isso se relaciona com Ohio. É uma viagem bem longa. Se eles estão vindo do oceano, e pelos vídeos que vi, na conversa que tive, eles estão detectando esses objetos através de sistemas normais de radar, sistemas de câmeras ópticas. Eles voam muito baixo em alguns casos. Parecem estar operando em grupo, na proximidade um do outro, passando um pelo outro, voando muito próximos um do outro. E então continuam a fazer o que quer que estejam fazendo. O que eles estão fazendo? Ainda não se sabe se eles estão emitindo energia ou não. Então você sabe, como comunicações rádio ou as próprias. Talvez sistemas de sensores ativos. É desconhecido. Investiguei sobre isso e, pelo que pude perceber, o governo também não sabe. É tão estranho que eles não saibam disso. Meu próximo convidado é o primeiro piloto em atividade a falar publicamente sobre avistamentos de fenômenos aéreos não identificados. Conhecido como WAPS, ele voou F-18s na Marinha e serviu em 2 missões, a Operação Libertação e Operação Inerente Resolvida. Ele afirma ter visto esses WAPs de perto. UAPs estão em nosso espaço aéreo, mas são gravemente subnotificados. Esses avistamentos não são raros ou isolados, são rotineiros. Algumas partes do governo sabem mais sobre UAPs. Eles têm o costume excessivo de classificação exatamente para ocultar informações cruciais. Desde 2021, todos os vídeos de UAPs são classificados como secretos ou superiores. Este nível de sigilo não apenas impede nossa compreensão, mas aumenta a especulação e desconfiança. Mas no fim das contas, há tecnologia, há sistemas eletroópticos. Existem sistemas de câmeras infravermelhas, não muito diferente dos jatos ou os sistemas que tínhamos no meu jato, mas conseguimos detectar esses objetos com infravermelho quando voávamos ao longo da costa leste. Há relatos de órgãos de segurança pública que os seus infravermelhos sistemas não conseguem pegar esses objetos. E não apenas este ano, mas também os incidentes em Langley no ano passado. Os pilotos que responderam ao incidente, conversei com eles, não conseguiram bloquear esses objetos, mas seus sistemas infravermelhos também. Elas parecem estar exibindo algum tipo de gerenciamento de assinatura. Quero saber o que você pensa ao ouvir John Kirby no púlpito da Casa Branca, basicamente dizendo nós também achamos estranho e realmente não sabemos nada sobre isso. Parece que diversos órgãos do governo não estão se comunicando bem sobre este problema e para mim. Isso me leva a crer que há uma verdadeira incerteza sobre o que está acontecendo aqui. Dificilmente acredito que a administração Biden poderão continuar com essa política de dissonância cognitiva sobre este assunto. Centenas de pessoas estão presenciando esses eventos. Estes eventos ocorreram não só este ano, mas há anos na mesma área. E esta é agora uma tendência recorrente. Precisamos aceitar e lidar com isso, do ponto de vista da segurança nacional, até mesmo de uma perspectiva de conscientização de domínio, para que eles possam fazer essas manobras de higiene e então permanecer na área por mais 5, por 6 ou 7 horas e ainda ter a vida útil da bateria, para o que os impulsiona. Então ir para o oceano, até o ponto de serem intocáveis. Mais uma vez, eu não estou muito familiarizado com essa capacidade. Ou seja, eu interajo com essas pessoas. Eu pergunto a eles, sabe? Qual é o sentido disso, sabe? As pessoas estão começando a entrar em pânico um pouco. E essa mensagem está se espalhando a cada dia mais e mais amplamente. E eles me asseguraram que não é o caso. Não há uma bomba atômica solta. Ou outro tipo de arma de destruição em massa. Esses objetos, seja lá o que forem, estão perseguindo agora ou não. Eles estariam trabalhando sem parar em um esquife para fazer isso. Fazer desaparecer esse problema. Então você sabe, isso é parte do motivo pelo qual tem um alto nível de confiança. Isso não é uma resposta a uma ameaça iminente de grande escala. Você conhece armas de destruição em massa. Não tem ameaça ao longo da costa leste. Então, quero desmentir esse boato agora mesmo. Vi muitas discussões sobre isso na internet. E eu não. Sabe, apesar disso ser você sabe, acho que é perigoso e uma situação assustadora que está acontecendo agora, pelo menos desse ângulo específico. Há algum fundamento nesta ideia de que temos a capacidade de drone, que poderíamos enviar essas coisas? Eles procurariam radiação gama, que eles seriam capazes de encontrar uma bomba. Por que isso? Então, existem equipes que respondem a esses tipos de emergências potenciais, normalmente no Departamento de Energia.
tendo, sabe? Poderiam voar centenas de drones. Tentando identificar esse não é necessariamente a melhor forma. A radiação gama em armas geralmente está bem protegida. E em altitudes muito altas ou moderadas, vemos esses objetos. Será difícil detectá-los. Da forma como o ninho... O Departamento de Energia geralmente opera neste ambiente. Equipes terrestres estão procurando radiação, então não é necessariamente consistente com como eles fariam isso desde o início. E então, com base nessa outra informação, isso me leva a crer que não é o caso. Isso me deixa mais tranquilo, porque eu estava surtando neste fim de semana. Acho que muitos estavam sim. Sim, tenho um par. Mas é uma daquelas coisas, especialmente hoje, com as redes sociais. Existem muitas narrativas que se espalham e retuitados. Sabe, conheço um cara que é de confiança e ele diz para sair da costa leste e, sabe, é Nevada ou... Sabe, tem muito disso acontecendo, sim. Como ex-piloto de F-18 e piloto treinado. Claro, ainda um. Por que não derrubamos alguns desses? Quando estão sobre uma área rural, eles estão todas as noites em Nova Jersey. E dar uma olhada neles. Finalmente, nossos sistemas que normalmente usamos, especialmente em aeronaves de combate, não são bem projetados para alvos muito pequenos, tanto do ponto de vista de direcionamento, além de uma perspectiva de danos colaterais. Mas antes de falarmos em derrubá-los, temos muitos investimentos, muitas capacidades dentro do nosso governo, identificar objetos à distância. E precisamos aplicar todo o peso da... O governo e o Pentágono estão envolvidos aqui. Para entender o que são esses objetos, identifique-os, caracterizá-los e, se necessário, a esse ponto. Escolha um alvo prioritário para derrubar e inspecionar mais profundamente. Você tem uma ideia ou teoria? Com base no seu trabalho, o que você acha que são? É muito difícil dizer. O que sabemos é que estamos lidando com isso há algum tempo, por vários anos nesta região do país, iniciando em Virginia Beach, na base aérea de Langley no ano passado também. E agora temos avistamentos exponencialmente mais frequentes, apenas centenas de milhas ao norte. E não se limita apenas às pessoas no chão. Minha organização sem fins lucrativos, Americanos por um Espaço Seguro. Recebemos relatos de pilotos comerciais. Há mais de um ano, militares, pilotos e veteranos estão nos apoiando, mostrando a consistência e o quão problemático é este assunto, a altitude onde eles voavam. Precisamos de uma resposta mais coordenada e realmente ouvir as pessoas no chão e no ar, que estão vendo coisas. E eu os incentivaria a usar essa oportunidade, desestigmatizar este assunto. Encorajar mais relatórios, seja por meio de mecanismos existentes ou em Ceph Aerospace Work, para que tenhamos uma contagem verdadeira e entender a gravidade desse problema. Podemos observá-los bem no céu. Não precisamos necessariamente abatê-los. O que podemos concluir disso? Podemos saber se eles vêm de uma entidade estrangeira ou se vêm do nosso próprio Departamento de Defesa, ou se vêm de uma entidade corporativa, aqui mesmo no país. De acordo com a minha análise da situação e as declarações do Pentágono e o ramo legislativo, não consigo acreditar que seja nosso próprio governo. A agir com tanta confusão, Deus nos ajude se for assim. Igual para contratistas comerciais. Sem benefício, todo risco. Para operar essas coisas tão perto do solo, especialmente se for algum equipamento secreto. Isso deixa adversários estrangeiros ou algo mais. E ouvimos diretamente do Pentágono que não há uma suposta nave-mãe ao largo das costas de Virgínia e New Jersey estão lançando esses itens. Mas para responder diretamente à sua pergunta, temos alguns dos sistemas de radar mais sofisticados. No litoral leste deveríamos, com grande certeza, sabemos exatamente onde estão esses objetos, para onde estão indo e onde eles estão pousando se estão. Então, ou essas coisas têm a capacidade de contrair essas tecnologias, ou estamos mentindo sobre o que está acontecendo agora. Não tenho a resposta a qual das opções. Então, você está dizendo entidade estrangeira? Você descartou algumas opções. De acordo com sua experiência, entidade estrangeira ou algo mais? O que se enquadra na categoria algo mais, Ryan? Bem, por vários anos, pessoas têm relatado, conhecido como não identificado, fenômenos anômalos não atribuídos, objetos desconhecidos de intenção desconhecida que parecem, aparecendo a exibir desempenho, características que ultrapassam nosso estado da arte. Ainda não vi vídeos específicos. Nos números divulgados publicamente, nas redes sociais e em outros lugares, isso me traria um alto nível de confiança. Que existem, estas capacidades exóticas estão sendo exibidas, mas o comportamento geral não deixa muito espaço para outras opções, como se não fosse um adversário estrangeiro.
Não dá para acreditar. E você diz que não é muito popular no governo. Sua experiência também, trazer e discutir essas coisas. E ainda assim, eles estão lá. E eles voam em todas as direções. Eles são, sabe, basicamente apagando as luzes. Quando algo se aproxima muito deles, e eles só aparecem à noite. Pensamento final, Ryan. Bem, acho que precisamos apenas cortar essa conversa e ter uma conversa sincera com o povo americano sobre o que está acontecendo, quais são as capacidades do nosso país. E se estivermos inseguros com isso, precisamos lidar com isso e instituir reformas nacionais para relatar melhor essas coisas e estudá-los como um fenômeno em si. Então a gestão de assinatura é algo... Então, é uma assinatura de calor que eles estão emitindo. Talvez haja algum mecanismo de resfriamento dentro dessas coisas, como se eles têm um sistema de propulsão. Então... Você imagina ser algum tipo de motor elétrico, pois muitos deles são muito silenciosos. Isso deve estar emitindo algum tipo